Olá, seja bem-vinda ao canal Moça Prendada Crochê. Hoje vou compartilhar com vocês a confecção desta linda calça em crochê. Mês das Crianças com oferta especial no meu curso online de roupas de crochê. São 40% de desconto. Aproveite esta oportunidade. Torne-se uma expert em crochê e crie roupas deslumbrantes. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos 3 módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinha, saídas de banho. Em seguida, tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois temos o 5º módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar 3 bônus, que são aulas de 3 shorts. Isso mesmo, veja que maravilha! Clique aqui no link que deixei na descrição do vídeo ou no comentário fixado e garanta esta oportunidade. Venha fazer parte desse grupo de crocheteiras talentosas e aproveite esse super desconto de 40%. Agora vamos confeccionar nossa peça. Vou estar usando os seguintes materiais para confeccionar esta calça: fio para crochê, agulha para crochê, marcadores de ponto, tesoura e fita métrica. Vou usar aqui o fio Charme. Este fio ele tem textura 378 e a numeração de agulha sugerida pelo novelo é entre 2,5 mm e 3 mm. Essa aqui é a cor Cupido 3128. A agulha de crochê que eu vou estar usando é a denumeração 2,5 mm. Já estou com o fio e agulha posicionado em mãos, já fiz a laçadinha de início. Vamos iniciar a confecção da nossa peça pelo comprimento. Nessa medida do comprimento que vou passar para vocês, ela já está descontado a largura do cos que eu desejo para a peça e o acabamentinho ali do barrado da calça. A gente vai iniciar fazendo uma tira de correntes múltiplo de 3 até alcançar a medida de 92 centímetros para o tamanho P, 96 centímetros para o tamanho médio e 100 centímetros para o tamanho G. Aí aqui a gente segue fazendo de 3 em 3 correntinhas até alcançar a medida necessária para o tamanho que estamos fazendo. Fiz aqui um total de 231 correntinhas para o tamanho que estou fazendo, que é o médio. Para o tamanho P você vai fazer 222 e para o tamanho G 240. Fazendo 231 correntes aqui para o tamanho médio, eu vou alcançar 96 centímetros. Para o tamanho P, se eu fizer 222 correntes, eu alcanço 92 centímetros. E o tamanho G, fazendo 240 correntes, eu alcanço 100 centímetros. Lembrando que eu uso como referência para passar essas sugestões de quantidade de pontos em medida, o meu ponto, ele não é nem frouxo e nem apertado. Eu o vejo como intermediário, tá? Feito isso daqui, agora a gente vai fazer mais. Depois que a gente fez a quantidade de correntes que a gente precisa para alcançar o tamanho que a gente precisa, a gente vai fazer mais 4 correntinhas. Feitas as 4, vou laçar o fio na agulha e vou pular 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui na 8ª eu vou fazer um ponto alto. Duas correntes. Pulo 2 correntinhas de base. E no terceiro faço um ponto alto. 2 correntes. Pulo 2 correntinhas de base. No terceiro faço um ponto alto. Aí a gente segue fazendo dessa maneira até chegar aqui no final da tirinha de correntes. A gente faz 2 correntinhas, lá pula 2 correntes aqui da tira de correntes, na terceira correntinha faz um ponto alto. Veja que eu estou pegando apenas uma alcinha aqui da minha corrente, olha. Eu pego apenas uma alcinha aqui
para poder fazer o ponto alto nela. Veja só, fiz 2 correntinhas, pulo 2 correntes, na terceira pego apenas uma alcinha dela e faço um ponto alto nela. A gente segue fazendo dessa maneira até o final da carreira. Fiz aqui os meus pontinhos, veja só, fiz por toda a minha carreirinha. Eu fiquei aqui com um total de 77 bloquinhos deste daqui, tá? 77 espacinhos para o tamanho médio. Para o tamanho P, você vai ter ficado com 74 e para o tamanho G, 80 espacinhos deste aqui, se você estiver seguindo a minha sugestão de quantidade de pontos. Agora, a gente vai fazer a próxima carreirinha. A próxima carreirinha, a gente vai estar fazendo ela da seguinte forma. Eu vou fazer 2 correntes e viro a minha peça. E aqui nesse primeiro espaço, eu faço um ponto baixo. 3 correntinhas, ponto baixo no próximo espaço. 3 correntinhas, ponto baixo no próximo espaço. 3 correntinhas, ponto baixo no próximo espaço. Eu vou seguindo assim, fazendo essas alcinhas de 3 correntes e prendendo com ponto baixo no próximo espaço, até que chegue aqui no final, aqui no último espacinho. Estou chegando aqui no finalzinho da volta, veja só, fiz aqui as minhas alcinhas. Agora, depois de ter feito as 3 correntinhas aqui, nesse último espaço, eu faço um ponto baixo, uma corrente. Aí, aqui nessa alcinha de correntes, eu conto de baixo para cima 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui na quinta corrente, eu faço um ponto baixo. Feito isso, agora eu vou fazer 5 correntes. Viro a minha peça, vou aqui nessa primeira alcinha de 3 correntes e faço um ponto alto. Toda vez que eu for iniciar uma carreira de ponto com bloquinho, será dessa maneira, tá? E toda vez que eu for finalizar uma carreira de alcinhas, que prende as alcinhas, será igual fizemos aqui nessa primeira carreira de alcinhas, tá? Fiz aqui o meu primeiro ponto alto, 2 correntes, ponto alto no próximo espaço. 2 correntes, ponto alto no próximo, ponto alto aqui na próxima alça. 2 correntes, ponto alto na próxima alça. E assim vamos fazendo até chegar no final da carreirinha, até chegar aqui, olha, na última alcinha. Fazendo dessa forma. Estou finalizando aqui a minha carreirinha, veja só, fazendo os meus pontos bloquinhos. Depois que eu fiz o último ponto alto aqui nessa última alça, fiz 2 correntes. E agora eu vou vir aqui, olha, bem aqui onde eu fiz essas 2 correntinhas de início, vou aqui na segunda corrente. Aqui está a primeira e aqui é a segunda. Eu vou fazer um ponto alto nela. Toda vez que eu for finalizar uma carreirinha de pontos bloquinhos, será dessa maneira, tá? Que eu finalizo, fazendo um ponto alto na segunda correntinha aqui dessa alcinha de início. A alcinha de início, ela é de 2 correntes, tá bom? Agora, quando formos iniciar a carreira de alcinha, a gente inicia fazendo 2 correntes, viro a peça, venho aqui no primeiro espaço, um ponto baixo. Aí, agora, a gente segue fazendo 3 correntinhas, ponto baixo no próximo espaço. 3 correntinhas, ponto baixo no próximo espaço. E vamos fazendo assim até chegar no final da carreira. Eu vou seguir fazendo aqui as minhas carreirinhas seguindo essa sequência, uma carreira de bloquinho, uma carreira de alcinha, intercalando elas até alcançar a medida aqui da largura necessária para o tamanho que eu estou fazendo. À medida que eu tenho que alcançar fazendo a minha pecinha, fazendo aqui as minhas carreiras, 42 centímetros de largura para o tamanho P, 44 centímetros de largura para o tamanho médio e 46 centímetros de largura para o tamanho G, fazendo dessa maneira, uma carreira de ponto bloquinho, uma carreira de alcinhas, até alcançar essa medida para
o tamanho que eu for fazer. Fiz aqui um total de 35 carreirinhas de ponto bloquinho, tá? Fora as carreirinhas de alcinhas de corrente, tá? Eu tô contando somente as carreirinhas de ponto bloquinho. Fiz um total de 35 aqui para o tamanho médio. Para o tamanho P, você vai fazer 32 carreiras e para o tamanho G, 38 carreirinhas no total. Depois de ter feito a última aqui, ó, finalizado aqui a última carreirinha de ponto bloquinho, a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou vir aqui, olha, veja que eu finalizo aqui, apesar de ter desmanchado aqui o meu último ponto, mas eu finalizei para este lado. Então, eu venho aqui na outra ponta, tá? Onde eu iniciei a carreira e vou contar aqui. E vou fazer aqui a seguinte marcação com a ajuda do marcador de ponto. Vou contar 14 pontos altos, contando com a alcinha de início para o tamanho P, 16 pontos altos para o tamanho M e 18 pontos altos no tamanho G. E a gente vai colocar o marcador no último ponto dessa sequência. Veja só, como eu estou fazendo o tamanho médio, eu vou contar 16 pontos altos, contando com a alcinha de início. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Aqui no 16, eu coloco meu marcador de ponto. Se você estiver fazendo o tamanho P, você vai colocar no 14. E se você estiver fazendo o tamanho G, você vai colocar no 18, tá? Aí, agora eu vou fazer os meus pontinhos. Eu vou finalizar aqui a minha carreirinha que desmanchou, para mim dar sequência. E vamos, como a próxima carreira é de alcinha, então eu vou seguir fazendo alcinhas até chegar aqui nesse ponto bloquinho que está antes do marcador de ponto. Inicio ela fazendo 2 correntes, viro a minha peça. Venho aqui no primeiro espaço, faço um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. Eu vou seguindo fazendo as minhas alcinhas até que chegue no espaço que fica ao lado, que fica antes do marcador, bem aqui, olha. Até chegar aqui nesse espaço, fazendo todo esse trajeto aqui com as alcinhas de 3 correntes. Estou chegando aqui no marcador de ponto, veja só, prendi aqui a minha última alça, fiz todo esse percurso aqui, olha, tá? Com as minhas alcinhas. Chegando aqui, eu vou finalizar a minha carreirinha agora aqui, tá? Eu não vou mais seguir até aqui no final. Eu vou finalizar ela aqui onde está o marcador. Para você que estiver fazendo tamanho P e G, você também vai finalizar aonde está o seu marcador. Fiz aqui o meu último ponto baixo, prendendo a minha última alcinha de 3 correntes, faço uma corrente, retiro o marcador de ponto, e nesse ponto alto em que estava o marcador de ponto, eu vou fazer um ponto baixo. E já vamos iniciar a nossa carreirinha de ponto bloquinho. Faço 5 correntes, viro a minha peça, vou aqui nessa primeira alcinha de 3 correntes, faço um ponto alto nela. 2 correntes, ponto alto na próxima alça. E eu vou seguir fazendo carreiras da mesma forma que eu fiz aqui as outras, só que a diferença é que elas vão finalizar aqui agora, e não aqui em cima, tá? Aí eu vou fazer algumas carreiras dessa maneira, de ida e volta. Lembrando que eu vou como ponto bloquinhos e volto com ponto de alcinhas de 3 correntes até aqui, sempre finalizando aqui nessa parte, tá? Essa parte aqui vai ficar dessa maneira. Para todos os tamanhos, a gente vai fazer dessa maneira. Fiz aqui um total de 6 carreirinhas de ponto bloquinhos, veja só. E aqui, olha, a última, eu não fiz ainda, depois de ter feito essa última carreirinha de ponto bloquinho, eu não fiz as alcinhas, porque eu já vou fazer as alcinhas, vou voltar fazendo as alcinhas até chegar aqui, emendando com a outra lateral aqui da minha peça. Veja só, eu venho aqui, depois de ter feito o último ponto aqui,
Vou fazer uma corrente, venho aqui na outra ponta, olha, bem no pezinho desse ponto alto. Faço um ponto baixo, uma corrente. Agora venho aqui, nesse espacinho aqui da lateral em que eu estou fazendo as carreirinhas, e faço um ponto baixo. Uma corrente, vou lá na outra peça, no próximo espaço, um ponto baixo. Uma corrente, veja que eu vou intercalando. Uma vez eu faço ponto baixo na outra peça, outra vez eu faço aqui. Olha só. Fiz lá, agora eu vou vir aqui, olha. Faço um ponto baixo aqui. Uma corrente, ponto baixo lá, do outro lado. Uma corrente, ponto baixo aqui. E vou assim, ó. Vou subindo, fazendo dessa maneira, unindo as duas peças, até chegar aqui, olha. No final dessa partezinha aqui, tá? Quando eu chegar aqui, né, no final dessa parte, nesse último espacinho, aí eu volto com vocês, fazendo dessa maneira. Tô chegando aqui no finalzinho, olha, dessa parte menor aqui da minha peça. Fiz aqui toda a união, olha, da maneira em que eu mostrei pra vocês. Veja só como que ficou, tá? Começando aqui do barrado, aí subir até chegar aqui. Chegando aqui, agora a gente vai finalizar da seguinte forma. Já chegando aqui no meu último espaço, a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai pegar aqui desse outro lado e vamos contar para o tamanho P. Você vai contar 14 pontos altos, contando com a alcinha de início. Para o tamanho médio é 16 e para o tamanho G é 18. Aqui no meu caso, o ponto alto número 16, contando com a alcinha de início, vai ser este daqui, olha. Este daqui. Eu vou colocar um marcador aqui para facilitar a visualização. Feito isso daqui, olha, vamos fazer da seguinte forma. Eu venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo, uma corrente. Agora, eu vou vir aqui no espaço e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou retirar o marcador de ponto e vou fazer um ponto baixo em cima do ponto alto, olha, em seguida. Vai ficar um ponto baixo do ladinho do outro. Agora, eu venho aqui na minha peça, nessa alcinha de início, na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo aqui, prendendo o meu fio, prendendo aqui a minha peça. Veja, fica dessa maneira. Feito isso, agora eu vou fazer uma tira de correntes. Para o tamanho P, você vai fazer 183 correntinhas. Para o tamanho médio, 186. Para o tamanho G, 189. Aí a gente vai fazer isso para a gente poder trabalhar a outra perninha, porque uma perna já está pronta, veja só. Aqui é o fundo da peça, tá? Aí aqui a gente vai descer, vamos fazer agora a outra tira de correntes e vamos fazer igual fizemos aqui, olha, esse pedacinho. Fiz aqui a minha tira de correntes. Depois que fizemos a quantidade de correntes necessária para o tamanho que estamos fazendo, aí a gente vai fazer mais 4 correntinhas para a vira. Então, eu faço aqui mais 1, 2, 3, 4, laço o fio na agulha, volto na 7ª correntinha e faço um ponto alto nela. Duas correntes, ponto alto, pulo 2 correntes, na terceira faço um ponto alto nela. 2 correntes, pulo 2 correntinhas, na terceira correntinha faço um ponto alto nela. 2 correntes, pulo 2 correntinhas, na terceira faço um ponto alto nela. E vou seguindo assim, fazendo todo esse trajetinho aqui, olha, toda essa parte, até chegar aqui em cima, tá? Todos os tamanhos é dessa maneira. Agora, a gente está fazendo a outra perninha. E estamos iniciando essa outra perninha pelo fundo da peça, aqui pelo fundo. Fiz aqui a minha carreirinha de pontos bloquinhos, tá?
Fiquei aqui com um total de 61 pontos bloquinhos. Sobrou aqui 2 correntinhas de base e eu fiz 2 correntes também para a gente finalizar aqui a carreira. Depois que eu fiz isso, eu vou virar aqui, olha, dessa maneira. Veja só, eu venho bem aqui, olha, no pé, tá vendo as 2 correntinhas? Bem aqui no pezinho delas. Eu vou inserir a agulha dessa maneira e vou fazer um ponto baixíssimo prendendo aqui essas 2 correntes. Depois que eu prendi, agora eu vou vir aqui, aqui bem no pezinho do ponto baixo, tá vendo? Aqui está o ponto baixo, aqui é o pezinho dele. Bem aqui no pezinho dele, eu insiro a agulha e faço outro ponto baixíssimo. Uma corrente, e agora viro aqui a minha pecinha, porque a gente vai descer fazendo alcinhas, tá? Veja só. Venho aqui no primeiro espaço, faço um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. E vamos fazendo assim as nossas alcinhas, prendendo com ponto baixo nos espaços do ponto bloquinho, dessa maneira. Veja como que ficou aqui a emenda, olha, tá? É dessa forma. Estou chegando aqui no final da carreirinha, fazendo as alcinhas, veja só, que eu saí aqui do fundo, da peça e fui indo em direção ao barrado. Chegando aqui, olha, eu já fiz as 3 correntes, venho aqui nesse último espaço, faço um ponto baixo nele, uma corrente, e aqui, olha, nessa alcinha de início eu vou contar 1, 2, 3, 4, 5, e aqui na quinta correntinha eu faço um ponto baixo. Vamos iniciar agora a carreira de bloquinhos. Faço 5 correntes, viro aqui a minha peça e vou aqui nessa próxima alcinha de 3 correntinhas, faço um ponto alto. 2 correntes, ponto alto aqui na próxima alça. 2 correntes, ponto alto aqui na próxima alça. Vamos seguir assim, fazendo dessa forma até chegar aqui, olha. Do fundo da peça. Estou chegando aqui no finalzinho da carreirinha de pontos bloquinhos. Fiz já as 2 correntes. Toda vez que eu for fazer a união aqui, nessa parte do fundo, tá? Que eu for prender essa alcinha de 2 correntes aqui nesse fundo, a gente vai fazer assim, ó. A gente vai fazer desta forma. Eu venho aqui, olha, tá vendo essas 2 correntinhas? Bem aqui no pezinho delas. Eu pego, insiro a agulha pegando essa alcinha aqui e essa outra que tá do lado, olha, essas 2 alcinhas. Puxo uma laçada e faço um ponto baixíssimo. Feito isso, agora eu vou vir aqui, olha, no pezinho do ponto baixo, que esse aqui é um ponto baixo. Bem aqui, olha, no mesmo lugar onde eu fiz ele, nessa alcinha de corrente. Insiro a agulha aqui e faço mais um ponto baixíssimo. Uma corrente, viro a minha peça. Sempre eu vou estar fazendo dessa maneira, tá? Depois que eu fiz isso, eu venho aqui nesse espaço, faço um ponto baixo e agora começo a fazer as minhas alcinhas de 3 correntinhas, ponto baixo no próximo espaço. 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. Aqui, a gente sempre vai estar finalizando e iniciando a próxima carreirinha dessa maneira aqui que eu fiz aqui. Veja que é a mesma forma em que eu fiz aqui, olha, tá? Então, sempre vamos estar repetindo até chegar aqui, olha. Bem aqui, olha, aqui nesse último espacinho, tá? Eu vou seguir fazendo aqui, emendando eles aqui nessa parte do fundo. Aí eu volto com vocês quando eu estiver aqui no final, ó. Bem aqui, já no finalzinho, porque aqui, olha, é dessa maneira, né? Então, eu vou seguir repetindo.
Eu vou seguir repetindo até chegar aqui no final. Estou finalizando a sexta carreirinha de pontos bloquinho. Já fiz as duas correntes aqui e aqui a gente vai fazer a união dela, tá? Veja que em seguida a gente tem essa parte aqui que fica bem rente com a carreirinha, com a última carreirinha aqui de ponto bloquinho. Eu venho aqui, olha, e faço a união da mesma forma que eu estava fazendo anteriormente. Venho aqui, olha, bem no pezinho das duas correntes, insiro a agulha aqui pegando as duas alcinhas do ponto e faço um ponto baixíssimo. Agora, eu venho aqui no pé do ponto baixo, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, estendo o fio e corto. Aqui a gente vai finalizar dessa maneira. Agora, eu vou pegar aqui, ó, vou dobrar assim e a gente vai prender o fio aqui em cima, pra gente fazer a carreirinha de alcinha. Aí a gente vai começar daqui de cima e não daqui dessa parte de baixo. Estou aqui com a laçadinha de início pronta, venho aqui em cima, venho na terceira correntinha, faço um ponto baixíssimo, prendendo aqui o meu fio. Uma corrente, agora venho aqui no espaço, faço um ponto baixo, 3 correntinhas, ponto baixo, aqui, 3 correntes, ponto baixo no espaço. E eu vou seguindo fazendo as alcinhas desta maneira. Faço 3 correntinhas, prendo com ponto baixo no próximo espaço. Estou chegando aqui, olha, bem aonde eu cortei o fio, que começa a parte do fundo da calça. Sigo normalmente, olha, 3 correntes, ponto baixo aqui neste espaço antes da emenda. 3 correntes, ponto baixo aqui no próximo espaço, depois da emenda. 3 correntes. E aqui eu vou seguir fazendo as alcinhas dessa maneira até chegar lá no barradinho. Olha como que ficou aqui essa parte. Veja que vai ficar dessa maneira. Olha, a gente vai descer aqui, olha, fazendo os pontinhos até chegar aqui no barradinho. Prontinho, veja só como ficou. Fiz carreiras de ida e volta, tá? Começando aqui em cima até embaixo, um total de 35 carreiras, que é a mesma quantidade que eu fiz aqui no início. Aqui para o tamanho médio, começando aqui até o barradinho da calça. Um total de 35 carreiras de bloquinho. Para o tamanho P e G, você vai fazer a mesma quantidade que a gente fez aqui no início, tá? A mesma quantidade que você fez aqui, você vai fazer aqui nessas carreiras de início até o final do barrado da calça. Veja como que ficou essa parte aqui da emenda, olha. Eu peguei aqui essas alcinhas e segui fazendo em seguida a carreira de ponto bloquinho e foi indo até dar o total de 35 carreirinhas. Eu coloquei esses marcadores aqui para me ajudar, tá? De 10 em 10, para me ajudar na hora da contagem da quantidade de carreiras. Agora, a gente vai fazer a união das laterais. Vou posicionar aqui, veja só, e aqui, olha, a gente vai unir essa lateral aqui com essa parte aqui, fazendo uma carreira de alcinhas, igual fizemos aqui deste lado, tá? A diferença é que agora a gente vai pegar aqui de cima e seguir emendando até chegar no barrado da calça. Veja só, dessa maneira, tá? Então, eu vou pegar aqui, olha, desmanchou aqui o meu último pontinho, mas eu vou refazer ele. O meu último ponto bloquinho. E agora vamos começar a emenda. Faço uma corrente,
Pego aqui o outro lado do barradinho, aqui na mesma direção. Vou posicionando aqui para ficar mais fácil para vocês verem. Aqui nessa alcinha de início, venho na terceira correntinha, faço um ponto baixo nela. É a mesma maneira que fizemos lá do outro lado, tá? Uma corrente, venho aqui no primeiro espaço dessa peça que estou fazendo, faço um ponto baixo nela. Uma corrente, um ponto baixo no primeiro espaço da peça que a gente está fazendo a emenda. Uma corrente, volto aqui na peça que estou fazendo, no próximo ponto bloquinho, faço um ponto baixo nele. Uma corrente, volto lá na peça que estou emendando, faço um ponto baixo no próximo espaço. E assim a gente segue intercalando, tá? Sempre lembre de fazer a correntinha antes de fazer o ponto baixo. Veja como fica a emenda. A gente vai seguir assim até chegar aqui. Quando eu chegar aqui no final da perninha, que começar a fazer o corpinho, eu volto com vocês pra gente fazer junto essa parte. Cheguei aqui nessa partezinha do corpinho. Veja que falta um ponto bloquinho para me fazer. E aqui, olha, eu já fiz uma corrente. Venho aqui no próximo espaço dessa peça onde eu estou fazendo os pontos, faço um ponto baixo e uma corrente. Agora, aqui nesse último ponto bloquinho da parte do fundo da perninha da peça, eu faço um ponto baixo e depois uma corrente e um ponto baixo aqui na lateral que eu estou fazendo. Veja que eu sigo a sequência, olha, venho aqui no próximo espaço do corpinho, aqui da parte do corpinho do short, que a gente finalizou a perninha, e sigo fazendo a emenda do mesmo jeito, não muda nada, tá? A gente segue fazendo os pontos baixos no espaço, veja como fica. Aí é só seguir aqui até a parte de cima, fazendo a emenda das duas laterais. Fica desta maneira, não muda nada, a forma de fazer é a mesma. Chegando aqui na parte de cima, a gente vai finalizar agora fazendo. Já fiz aqui o ponto baixo, uma corrente, falta um espaço de cada lado para finalizar. Agora eu venho aqui de um lado, onde estou fazendo os pontos, faço um ponto baixo, uma corrente. Vou lá na outra pecinha do outro lado, faço um ponto baixo no último espaço. Agora eu vou vir diretamente aqui na terceira correntinha e fazer um ponto baixo. Dessa maneira. Agora eu volto aqui na peça que eu estou fazendo a lateral, na terceira corrente, faço um ponto baixíssimo, finalizando assim a nossa parte da emenda. Estendo a alça. Veja só como que fica. Aqui, você vai virar a peça no avesso, tá? Por quê? Essa parte da costura, a gente vai deixar para dentro. Virei a minha peça no avesso. Veja como que ficou a emenda, tá? Assim, essas carreirinhas de ponto alto fica para frente e a parte que é da alcinha, que é as emendas, que é onde a gente fez as emendas também, fica para dentro. Ficando escondido assim a emenda. Não fica esse relevo para fora. Essa parte mais altinha fica para dentro. Tanto aqui na perna, olha, como no corpinho ali dos shorts. Fica escondida, não fica tão assim à mostra. Agora vamos dar início ao cos da peça. Daqui da onde estou, eu vou virar aqui a minha peça no avesso, vou vir aqui neste espaço e vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Faço agora 5 correntes, laço o fio na agulha, vou pular este ponto e aqui nesse espaço faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo esses pontos aqui no espaço, outro ponto alto. 2 correntes, pulo esses pontinhos no próximo espaço, um ponto alto. E vamos fazer por toda a volta dessa maneira. Fazendo alcinha de 2 correntes e ponto alto no espaço. Estou finalizando a volta de fazer os meus pontos bloquinho, veja só. Feito aqui, olha, fiz aqui o meu último ponto alto no último espaço antes da alcinha de início. Já fiz também 2 correntes. Agora eu venho aqui nessa alcinha de início na terceira correntinha e faço um ponto baixíssimo nela, unindo a volta. Agora vamos iniciar a próxima volta. Venho aqui, olha,
no espaço, bem aqui nesse espaço, faço um ponto baixíssimo. E agora vou fazer 5 correntes. Sempre vamos iniciar dessa maneira, tá? Laço o fio na agulha, vou aqui no próximo espaço, faço um ponto alto. 2 correntes, ponto alto aqui no próximo espaço. 2 correntes, ponto alto no próximo espaço. E vamos fazer isso por toda a volta. Eu vou fazer umas carreiras dessa maneira, tá? Sempre iniciando dessa forma e fazendo ponto alto no espaço com 2 correntinhas de espaço. Fiz aqui as minhas carreirinhas de ponto bloquinho. Fiz um total de 5 carreiras, veja só, tá? Agora, a gente vai fazer o cos em si. O cos, eu vou estar trabalhando da seguinte forma. Eu vou fazer aqui 15 correntinhas. Veja que a largura do meu cos vai ficar medindo 7 centímetros, mais ou menos, tá? Se você quer que ele fique mais estreito, é só fazer com menos correntinha. Depois que eu fiz aqui a quantidade de correntes que eu quero para o tamanho da largura do cos, aí eu vou fazer mais 2 correntes para a vira. Então, depois que você alcançar a quantidade de correntinha que você, para alcançar a medida que você quer da largura, você vai acrescentar mais 2 no final para fazer a vira do ponto. Fiz as 2, laço o fio na agulha, volto aqui na terceira, faço um meio ponto alto. E sigo fazendo um meio ponto alto para cada corrente. Veja que eu vou pegando apenas uma alcinha da correntinha, ó. Olha, pego uma alcinha apenas e faço meio ponto alto nela. E a gente segue fazendo assim até chegar aqui na última correntinha. Um total de 15 meio ponto alto. Agora, cheguei aqui até a última correntinha, vou pular essas 2 correntinhas e aqui em cima do ponto alto eu faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, vou pular uma correntinha, aqui na próxima eu insiro a agulha aqui e faço um ponto baixíssimo. Estendo a alça, insiro a agulha aqui no ponto alto e vou puxar essa alcinha trazendo ela de trás para frente. Laço o fio na agulha e viro a minha peça. Aqui a gente vai fazer da seguinte maneira. Veja que a gente tem 2 alcinhas no nosso ponto de base, certo? Um direcionado para dentro e um para fora. A gente vai fazer os pontos na alcinha que está para fora, tá? Então, eu venho aqui, olha, nessa alcinha de fora. Eu insiro a agulha de cima para baixo, olha. E pego a alcinha de fora, faço um meio ponto alto nela. Laço o fio na agulha, vou no próximo ponto de base, ó. Insiro a agulha de cima para baixo, pegando a alcinha de fora. Meio ponto alto nela. A gente vai fazer assim até chegar aqui no final da carreira. Vamos fazer um total de 15 meio ponto alto dessa maneira. Veja só como que fica aqui e olha como que fica aqui. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, fiz 14 meio ponto alto e aqui no último, olha, eu vou fazer bem aqui na correntinha, veja só, que vai ser bem aqui nessa correntinha. Então, eu pego, e aí a maneira de fazer é a mesma, eu insiro a agulha de cima para baixo, pegando a alcinha de fora dela e faço um meio ponto alto. Agora, vamos para a próxima carreira. 2 correntes, laço o fio na agulha, viro a minha peça. A gente sempre inicia dessa maneira, tá? Feito isso, agora eu sigo fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base, pegando a alcinha de fora. A gente sempre vai pegar a alcinha de fora. Eu insiro a agulha de cima para baixo, pego a alcinha de fora da correntinha, do ponto de base.
Tanto indo quanto voltando, você vai fazer sempre o meio ponto alto na alcinha de fora do ponto de base, olha. Tá? Veja só. Vou seguir assim até chegar aqui no meu último ponto de base. Fiz aqui os 15, meio ponto alto. Agora a gente finaliza da seguinte maneira. Veja bem, porque sempre vamos finalizar a carreira desta forma, tá? Vou vir aqui, olha, vou pular essas correntinhas e aqui no ponto alto eu faço um ponto baixíssimo, prendendo a minha fileirinha de pontos. Faço uma corrente, pulo uma correntinha, na próxima faço um ponto baixíssimo nela. Estendo a alça, vou aqui no ponto alto, insiro a agulha de frente para trás e trago essa alcinha de trás para frente. Aí, eu regulo, olha, veja que eu vou puxar aqui o fio para regular essa alça, porque ela tem que ficar da largura aqui do gancho da agulha, não pode ficar maior. Feito isso, laço o fio na agulha, viro aqui a minha peça. Vou agora fazer os meio ponto alto. Vou aqui no primeiro ponto de base, faço um meio ponto alto, pegando a alcinha de trás, sempre pegando a alcinha de trás do ponto de base, tá? Olha, dessa maneira. A gente aqui não pega dessa maneira aqui, igual a gente está acostumado. Aqui a gente insere a agulha, ó, de cima para baixo, pegando somente a alcinha de fora do nosso ponto de base. Aí é só seguir fazendo dessa maneira, indo e voltando, seguindo, fazendo desta forma. Aí a gente segue assim por toda a volta até chegar aqui no nosso último espaço. Finalizei de fazer aqui finalizei o cos, veja só como ficou, agora falta fazer a emenda. Eu fiz aqui, olha, até o meu último espacinho, meu último ponto bloquinho antes do início, tá? Feito isso, agora a gente, depois de ter prendido aqui a carreira com um ponto baixíssimo, agora eu vou pegar e cortar o meu fio. Só que eu vou estender aqui a alça, olha, deixando uma sobra de fio bem grande para mim poder fazer a costura, tá? Dessa maneira. Tenho aqui uma agulha de tapeceiro e eu vou passar aqui o meu fio por dentro dela. Eu vou passar aqui o meu fio na agulha para mim fazer a costura com ela, que fica mais fácil. Se você tiver uma agulha de tapeceiro ou uma agulha mesmo de costurar à mão, fica melhor, tá? Aí aqui a gente vai fazer da seguinte forma. Eu vou pegar e inserir a agulha aqui, olha. Veja que temos dois fiozinhos no ponto. Veja que no ponto de base a gente tem dois fiozinhos. A gente vai inserir a agulha pegando o que está direcionado para trás. Aqui. E aqui, olha, inserir a agulha aqui, eu vou sair agora aqui deste lado. No primeiro ponto de base, eu insiro a agulha aqui, olha, dessa maneira. E puxo a laçada. Vou no próximo ponto de base. Insiro a agulha aqui, olha, veja que eu pego o fiozinho de trás do ponto de base. E agora eu venho aqui no próximo ponto de base e insiro a agulha de trás para frente, veja só. E puxo outra laçada. E vamos indo dessa maneira, fazendo ponto por ponto. Sempre na mesma, seguindo a sequência, pegando os pontos na mesma direção. Pronto, olha, veja a costura fica quase que imperceptível, tá vendo? A emenda. Agora, eu vou pegar aqui, olha, e vou pegar aqui uma alcinha de qualquer ponto que esteja próximo. Vou puxar uma laçada, só que eu não vou estender totalmente. Eu vou deixar uma argolinha. Dessa maneira, olha. Deixo aqui essa argola e agora eu vou passar a agulha por dentro dessa argola. E não vou puxar totalmente também. Olha, deixo assim, dessa maneira. Agora eu pego aqui essa ponta e puxo. Pego aqui a agulha novamente, passo aqui, olha, dentro dessa argolinha e agora eu puxo totalmente. Dessa forma, eu estou prendendo bem aqui o meu fio. E agora eu venho aqui, vou passar a minha agulha por entre os pontos
caminhando aqui, alguns pontinhos. E faço a mesma coisa novamente. Pego aqui uma alcinha que está pronta, puxo uma laçada, só que não puxo totalmente, deixo uma argolinha, vou por trás, insiro a agulha e vou puxar outra laçada, deixando assim, frouxa. Pego aqui, olha, puxo essa primeira alça, vou por trás dessa argola, insiro a agulha, puxo outra laçada. Desta forma, fica bem preso os meus pontos. E agora eu corto o fio. Agora, eu vou fazer uma carreirinha aqui, olha, por cima de ponto baixo para fazer acabamento. E já vou aproveitar e embutir um elástico. O elástico, você pode estar usando esse elástico chato ou o elástico roliço, tá? Esse elástico chato, do que eu vou estar usando aqui, ele é muito grosso, você tá vendo que ele é muito largo. Eu vou cortar ele mais fino. Veja que ele tem tipo umas nervuras, olha, umas linhas, tá? Dos elastiquinhos. Eu vou cortar entre um fio e outro, entre uma fileirinha e outra, tá? Porque eu quero que ele fique mais estreito. Eu vou pegar aqui, olha, eu vou cortar o meu elástico com mais ou menos 3 fileirinhas de elástico só. Porque eu não quero que ele fique tão largo, mas também não fique tão estreito. E vou cortando entre uma fileirinha e vou cortando entre os elásticos. Com bastante cuidado. Vai ficar dessa largura aqui, tá? É dessa largura que eu quero mesmo. Vou mostrar pra vocês a medida, porque eu quero que fique bem fininho. Olha, aqui vai dar o quê? Uns 3 milímetros, olha. Uns 3 milímetros vai dar só. Isso aqui. Eu vou cortar do tamanho do meu cos, tá? Bem do tamanho certinho. Veja só, cortei aqui a minha tirinha. Eu vou usar este elástico aqui porque ele tem menos volume que o roliço. O roliço, olha, ele é bem volumosinho. Apesar dele ser estreito e já redondinho, ele tem mais volume que este daqui, tá? E eu não quero que fique com volume. Aí, vamos fazer da seguinte maneira. Estou aqui com a laçadinha de início pronta. Vou vir aqui, olha, em qualquer lugar aqui do cos, mas eu prefiro fazer aqui próximo à emenda para ficar tudo num lugar só, essas partes de emenda. Eu vou inserir a agulha aqui na lateral de qualquer ponto deste aqui, a agulha, e vou fazer um ponto baixíssimo prendendo o meu fio do novelo. Vou pegar aqui esses fios que estão soltos, que estão para cima, e vou posicionar tudo aqui em cima para me embutir eles dentro do meu ponto. Pego aqui o elástico também, coloco aqui. E agora, veja só que ele vai ficar entre o fio que está na agulha e entre o fio que está o fio do novelo. Vai ficar bem aqui no meio. Faço uma corrente. Vou aqui mais para frente, no próximo ponto, na próxima correntinha aqui, olha, insiro a agulha, puxo uma laçada, faço um ponto baixo. Vou aqui na lateral do próximo ponto, venho aqui no pezinho deste ponto, faço um ponto baixo. Eu vou seguindo assim, olha, eu vou ir distribuindo os meus pontos baixos aqui nessas laterais dos pontos baixos, da maneira em que eu achar que fica melhor, para que não fique um pouco ponto e nem ponto exagerado, tá? Vocês vão fazendo até vocês verem que fica fechadinho, porém não fica com excesso de ponto. Veja só como é aqui, ó. Fica bem limpinho, tanto atrás quanto à frente. Não fica com resto de fio nem mostrando o elástico, fica bem bonitinho. Vamos fazer isso por toda a volta, aqui da parte de cima do cos, tá? Veja que fica bem fininho aqui, por isso que eu optei por esse elástico fino, mais fino, para ficar bem pequenininho mesmo o meu ponto, para não ficar com volume. Estou finalizando aqui a volta, veja só. Aí aqui, olha, depois de eu ter feito aqui o meu último ponto baixo, eu venho aqui no primeiro, faço um ponto baixíssimo nele para unir a volta. Estendo a alça, corto o fio e com a ajuda da agulha de tapeceiro, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz
lá na emenda. Olha, aí aqui eu vou vir aqui, olha, eu vou pular esse próximo ponto de base, aqui no outro eu vou inserir a agulha dessa maneira. E agora eu vou voltar passando a agulha aqui por cima, olha, do meu ponto. Agora vou prender, vou vir aqui no ponto anterior, vou passar a agulha por ele para poder dar uma firmada aqui no meu acabamento, olha. Pego aqui uma alcinha de um ponto e vou puxar aqui o meu fio, formando uma argolinha, insiro a agulha de trás para frente, passo por dentro dessa argola, puxo ela, formando outra aqui em minha mão, pego a agulha, passo aqui dentro dessa que eu acabei de formar ela. E vou puxar aqui o fio, olha, dessa maneira. Agora eu vou aqui por dentro dos meus pontos e vou caminhar aqui com a minha agulha por dentro dos pontos, olha, puxando esse pontinho para baixo. Agora eu faço a mesma coisa aqui. Pronto. Finalizei aqui o acabamento do cos. Agora vamos fazer o barradinho lá do barradinho da perna. Eu já fiz aqui um lado. Fiz aqui já um lado do barradinho da perna. Olha como ficou aqui o acabamento. E agora vamos fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí aqui a gente vai fazer juntos. Estou aqui com a laçadinha de início pronta. Vou pegar aqui a minha peça bem onde eu fiz a emenda. Olha aqui tá a emenda, né? Eu vou pegar aqui um ponto, vou prender aqui o meu fio, ó, nesse espaço que fica antes da emenda, fazendo um ponto baixíssimo. 4 correntes, ponto baixo aqui no próximo espaço. Veja que eu vou pular esses pontinhos aqui da emenda. 4 correntes, ponto baixo aqui no próximo espaço. 4 correntes, ponto baixo no próximo espaço. Fiz 3 alcinhas. Depois de ter feito as 3 alcinhas, eu vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui no próximo espaço, vou fazer um ponto alto, 4 correntes e mais um ponto alto no mesmo espaço. Feito o ponto alto, agora eu vou vir aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo, dessa maneira. Vamos fazer agora 3 alcinhas seguidas, igual eu fiz aqui. 4 correntes, ponto baixo no próximo espaço. Fiz a primeira alça. 4 correntes, ponto baixo no próximo espaço. Fiz a segunda alça. 4 correntes, ponto baixo no próximo espaço. Fiz a terceira alça. Agora vamos fazer esse ponto V. Laço o fio na agulha, vou no próximo espaço, faço um ponto alto. 4 correntes. E mais um ponto alto aqui no mesmo espaço. Vou aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. Vamos fazer dessa maneira por toda a volta, tá? Veja que entre esse ponto alto, entre esse ponto V, feito com os ponto alto, a correntinha e o ponto alto, temos 3 grupinhos, temos 3 alcinhas de um lado, 3 alcinhas do outro. E tem que ser dessa maneira, a gente vai seguir nessa sequência por toda a volta, tá? Fiz aqui o ponto V, né? Digamos que é um ponto V. Agora faço 3 alcinhas seguidas de 4 correntinhas cada uma. Fiz a primeira, faço a segunda. E
E agora faço a terceira. Fiz as 3 alcinhas seguidas de 4 correntinhas, agora eu vou fazer um ponto alto no próximo espaço, 4 correntes e mais um ponto alto. Este aqui é o meu ponto V, tá? Este aqui. Agora eu prendo com ponto baixo aqui no próximo espaço. Eu vou fazer assim por toda a volta. Estou concluindo a volta. Fiz aqui já 3 alcinhas. O último ponto, ele tem que ser o ponto V, tá? O último ponto aqui da volta. Veja que eu vou ter que fazer uma adaptação aqui no meu caso. Por quê? Olha, aqui a gente tem 2 espaços para poder finalizar a volta. E se eu fazer o ponto V neste daqui, vai sobrar um espacinho. Então, ao invés de eu fazer o meu ponto V aqui, eu vou fazer ele aqui, olha, neste próximo. Eu vou pular um espaço para daí eu fazer o ponto V, dessa maneira, olha. Fiz o ponto alto, agora faço 4 correntes, um ponto alto, e agora eu faço um ponto baixíssimo bem aqui, olha, na primeira correntinha. Dessa forma, eu finalizo aqui a volta dentro da sequência. Agora, a gente vai iniciar a próxima volta da seguinte maneira. Eu venho aqui neste espaço, faço um ponto baixíssimo, 4 correntes, ponto baixo aqui na próxima alça, 4 correntes, ponto baixo aqui na próxima alça. Agora eu vou laçar o fio na agulha e aqui dentro deste ponto V, eu vou fazer 9 pontos altos. Feito aqui os 9 pontos, agora eu venho aqui nessa próxima alcinha, faço um ponto baixo e vamos fazer agora 2 alcinhas. 4 correntes, um ponto baixo na próxima alça. 4 correntes, ponto baixo na próxima alça. Feito aqui as 2 alcinhas, veja que aqui em seguida temos o ponto V. E neste ponto V, a gente vai fazer 9 pontos altos nele. Fiz os 9 pontos, agora eu venho aqui na próxima alcinha, faço um ponto baixo, 4 correntes, ponto baixo aqui na próxima alça, 4 correntes, ponto baixo na próxima alça. A gente vai seguir essa sequência por toda a volta, dessa maneira. Estou concluindo aqui a volta, veja só. Já fiz os 9 pontos altos. Eu venho aqui nessa primeira alcinha, na primeira correntinha dela eu faço um ponto baixíssimo. Agora vamos iniciar a próxima volta. Vou aqui nessa mesma alça que eu fiz o ponto baixíssimo, aqui no espaço, faço um ponto baixíssimo, 4 correntes, um ponto baixo na próxima alça, uma corrente, e agora vamos fazer da seguinte maneira aqui nesses pontos altos. No primeiro ponto alto, faço um ponto alto, uma corrente. Vou no próximo ponto de base, um ponto alto, uma corrente. E vou seguindo assim. Faço um ponto alto e uma corrente de separação entre um ponto alto e o outro. Veja só. Agora venho aqui nessa primeira alça e faço um ponto baixo. 4 correntes, ponto baixo na próxima alça.
uma corrente, e agora vamos fazer aqui a mesma coisa que fizemos aqui. Um ponto alto no primeiro ponto de base, uma corrente. Um ponto alto no próximo ponto de base, uma corrente. E vamos seguindo assim, fazendo um ponto alto e uma corrente de espaço de separação entre um ponto alto e o outro. A gente vai seguir fazendo dessa maneira por toda a volta. Veja que entre um grupinho de pontos e o outro, a gente tem uma alcinha de 4 correntes. Estou finalizando a volta, veja só. Fiz aqui os meus grupinhos de ponto alto e finalizei com uma correntinha. Agora eu venho aqui nessa alcinha de início, na primeira correntinha faço um ponto baixíssimo, dessa maneira. Agora eu venho aqui nessa mesma alça, insiro a agulha nela, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e mais um ponto baixo aqui no mesmo lugar. Faço agora uma corrente e aqui nesse primeiro ponto alto do grupinho de 9 pontos, eu vou fazer um ponto alto em relevo. Uma corrente, vou no próximo ponto alto, faço ponto alto em relevo. Uma corrente, vou no próximo ponto alto, faço ponto alto em relevo. E vou seguindo assim, uma correntinha, ponto alto em relevo em cima do ponto alto, até ter um total de 9 pontos. Olha, fiz aqui os meus grupinhos de ponto alto em relevo, 9 pontos no total. Agora faço uma corrente, venho aqui na alcinha, faço um ponto baixo nela. Uma corrente e já vamos iniciar aqui o próximo grupinho. Laço fio na agulha, vou no primeiro ponto alto em relevo nele. A gente vai fazer dessa forma por toda a volta. Olha como fica. Estou concluindo a volta. Fiz aqui o meu último ponto alto em relevo e uma corrente, veja só. Aí eu venho aqui nesse ponto baixo que eu iniciei, faço um ponto baixíssimo nele. Agora, a gente vai fazer uma carreirinha de acabamento. Essa carreirinha a gente vai fazer da seguinte forma. Vou vir aqui nesse espaço, vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente, laço o fio na agulha, venho aqui em cima desse ponto alto, faço um meio ponto alto. Vou fazer aqui, ó, um meio ponto alto na alcinha de uma corrente, um meio ponto alto em cima do ponto alto em relevo, um meio ponto alto no espaço, um meio ponto alto em cima do ponto alto em relevo. A gente vai fazendo assim até que chegue aqui nesse último espaço. Chegando aqui, ó, nesse último espaço, veja que eu fiz o último meio ponto alto em cima do ponto alto. Agora aqui a gente vai fazer, vai puxar uma laçada aqui e deixar na agulha, laço o fio na agulha. Passo para o próximo espaço, puxo uma laçada e agora eu vou fechar tudo junto. Laço o fio na agulha, sigo aqui fazendo um meio ponto alto em cima do ponto alto em relevo e um meio ponto alto no espaço. Um meio ponto alto em cima do ponto alto em relevo, um meio ponto alto no espaço. Aqui a gente vai seguindo assim até que chega aqui no último espaço antes do ponto baixo aqui, tá? Porque daí a gente vai fazer igual fizemos aqui. Olha como que fica. Estou finalizando a volta, veja só como está ficando. Fiz aqui o meu último meio ponto alto em cima do ponto. Fiz aqui o último meio ponto alto em cima do ponto alto em relevo. Veja que falta o espaço. Aqui no espaço eu faço um meio ponto alto. Agora eu venho aqui em cima do próximo meio ponto alto, faço um ponto baixíssimo nele. Estendo o fio e corto.
E com a agulha de tapeceiro, eu vou fazer a finalização aqui, olha. Eu pulo aqui esse ponto, esse próximo ponto, aqui no outro eu insiro a agulha desta forma. Agora eu venho aqui por cima, olha, e faço desta maneira. E agora, no ponto anterior a ele, insiro a agulha assim, passando dessa forma para prender o fio bem preso. E aqui eu faço os nozinhos daquela maneira. Pego aqui, olha. Insiro aqui a agulha aqui. Passo aqui por dentro dessa argola. Puxo aqui para fechar ela. E agora passo a agulha por dentro dessa outra argola. Como eu cortei o fio muito pequeno, aí eu tô tendo essa dificuldade aqui com o fio, mas vamos lá, né? Agora eu vou passar aqui dentro dos pontos a minha agulha e vou fazer isso daqui. Veja só. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenha gostado. Se houver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!